Tchau. Muito bem, jovenzinhos, ó, estamos aqui, já está gravando, ok? O fórum baixo, né, pessoal? Colhido em casa aí, tá com medo da chuva, né? Ó, então, o, eu vou comentar as duas atividades que eu passei, a 5 e a 6. Eu não olhei ainda, vocês entregaram, acho que até porque o prazo era até agora, de pouco, né? Eu vou comentar, então, as questões, tá certo? Isso vai permitir que eu aprofunde aí, ou que eu repasse, não é, alguns conceitos, tá ok? Uma daquelas atividades conta como nota, e a outra conta como nota aí a reposição do dia 31 de agosto, né? Que era um sábado, etc. Tá certo? Uh, mas no final eu vou falar sobre as notas, né? Deu aquela confusão na aula passada. Eu estava lá meio atrapalhado lá, não achava, né? Mas daí a hora que vocês falaram que tinha nota, né? Falei, bom, então se tem eu vou achar, né? E aí, logo em seguida que terminou a aula de SI, eu dei um jeito lá e pulsei de uma outra forma, né, e acabei encontrando. Então, daí eu vou mostrar isso, mas eu vou esperar chegar o pessoal, uma turma maior aqui, tá bom? Mas eu vou falar ainda no final. Muito bem. Uh, então, estamos aí. Boa tarde, Ana, Carolina, Campagnoli, muito bem. Boa tarde para todo mundo. Vamos. Bom, a atividade, uh, eu passei a primeira delas, eu vou abrir aqui num formato PDF, tá? Vocês fizeram lá no Teams, né? E eu, na forma de um questionário do Teams, né? Mas eu vou abrir aqui diferente um pouco, tá? Para poder discutir as questões, tá certo? Então é, eu vou abrir aqui, deixa eu achar uma versão. Isso, achei aqui, né? Para vocês o número da questão é diferente, deixa eu compartilhar, né? Deixa eu aproveitar e compartilhar. Ainda não estava compartilhando. Cadê aqui? Aula, né? Uh, Muito bem, está compartilhando agora, né? Uh, e eu vou comentar então. Bem, tinha que ler aquele texto, né? O tal do estudo de caso, que era aquela historinha da empresa de software, não é? A XPTO. Como eu falei no dia, era uma empresa fictícia, uma empresa fictícia que ela tinha ela produzia alguns sistemas, alguns softwares de forma meio isolada, meio independente, né? E aí chegou uma hora que ela ia integrar todo mundo para desenvolver o novo software, que seria o tal do Max PTO, né? E aí, BO, né? Deu um negócio lá, o pessoal teve uma série de dificuldades, né? E isso aí levou a que a empresa encontrasse algumas dificuldades e com isso você tivesse uma série de percalços ali, mas no fim deu certo as coisas lá, né? Então, e aquilo ali, de uma certa maneira,
mostrava a forma como estava organizado, né? Por mais que possa parecer meio forçado ali, mas aquela historinha ali, não é muito afastada da realidade, ok? Bom, e aí a primeira questão, né? Ela se baseava então ali e pedia para você indicar algumas coisas, tá certo? Bem, é em cima de caixa preta, caixa branca, ok? E vamos lá, né? Tá muito grosso aqui, não? Aqui é. Beleza. Então, ó, para José da Silva, então, era um dos dois sócios, né? Tinha José da Silva e João da Silva, né? Para José da Silva, o sócio da XPTO, o sistema precisa ser uma caixa preta, né? Já que foi ele que concebeu o sistema e foi líder do projeto. Bom, realmente, se você lê a historinha, o Zé da Silva, ele foi o cara que projetou o sistema, que estruturou tudo, que definiu tudo bonitinho, que jeito era, etc. Né? Então, ele foi o cara que concebeu o sistema e foi o líder do projeto. E aí, então, esse sistema precisa ser uma caixa preta. Ser uma caixa preta significa para o observador que ele não sabe como é por dentro. Ou seja, ele desconhece a estrutura interna. Ele não sabe como aquilo funciona internamente. Então, é uma caixa preta daí nesse caso. No caso aqui, isso é falso. Por quê? Porque o bendito Zé, como é ele que projetou, ele tem que saber exatamente como é por dentro. É ele que construiu o negócio. Entendeu? Para ele tem que ser uma caixa branca. Entendeu? Então, aqui, nesse texto aqui, ó, e isso aqui, ó, faz com que a versão, com que a, a coisa, a afirmação seja, ela seja falsa, ok? O resto tudo bem, mas não pode ser caixa preta para quem projetou. Quem projetou, ele tem que ter uma clareza, ele tem que ter conhecimento interno. É que nem você falar, para o cara que projetou esse motor aqui, ele não pode saber como é que é por dentro. Não faz sentido, ok? Então, essa primeira alternativa aqui é falsa. É falsa porque é o contrário. Ele precisa ser uma caixa branca, não uma caixa preta. Ele tem que ter um real conhecimento, um real esclarecimento da estrutura interna. Tá? Então é falso. Para Maria da Silva, a responsável pelo RH da Marisol. Quem que é Marisol? É a empresa que faz uma empresa que é de um ramo qualquer lá, não é uma empresa de informática necessariamente, é uma empresa lá de, sei lá, uma indústria têxtil, uma confecção, sei lá o que é. Para a Maria da Silva, responsável pelo RH da Marisol. Então, repare que a Maria da Silva, então, ela tem um cargo na área de RH, na área de recrutamento, de gestão de pessoas, essas coisas. Maria da Silva, então, o trabalho dela, né, ali é nesse papel, que vai usar o sistema, né? Então, para Maria da Silva, responsável pelo RH da Marisol Indústria e Comércio, o sistema Max PTO precisa ser uma caixa branca. Ou seja, ela tem que conhecer internamente como funciona. Não, né? Ó, para ela basta ser uma caixa preta, ok? O que seria uma caixa preta? Eu sei, para eu ter certos resultados, eu vou ter que fazer certas entradas. É isso, entendeu? Então,
Entenda, a Maria da Silva pode enxergar o Max PTO como uma caixa branca? Poder pode. Imagine que a Maria da Silva, ela tem um interesse especial em computação. Imagine que a Maria da Silva, de repente, é casada com o Zé da Silva, e o Zé da Silva fica falando para ela como é que é o sistema. Tudo bem. Até pode ser, então, que a Maria da Silva se formou em computação e agora está trabalhando com RH, por sei lá o que aconteceu. Tudo bem. Não é proibido a Maria da Silva ela entender internamente como aquele software funciona. Não é proibido. Mas aqui está falando, tem que ser uma caixa branca, ou seja, ela é obrigada a conhecer. Não. Ok? O mais comum aí é que para Maria da Silva, ou alguém na posição dela, um sistema desse é uma caixa preta. Ela sabe interagir com ele, ou seja, ela sabe as entradas que ela tem que dar e ela sabe interpretar as saídas que ela recebe. Mas ela não sabe internamente como é que aquilo lá é processado. Entendeu? Então, repare, esse usuário, ele tem que saber operar ali minimamente o sistema, e ele tem a visão do sistema que é dada pela interface dele. Ou seja, o que que eu faço, o que que eu tenho que submeter aqui, o que que eu forneço, qual é o input aqui e o que que ele vai me dar de resposta. É só isso, entrada e saída. Ela não tem que saber como é que é por dentro. Ela até, mas aí se ela souber, sei lá, se é sorte dela ou azar dela, mas ela não precisa. O papel dela ali não, tá? Então, aqui precisa ser uma caixa branca? Não, tá? Pode ser uma caixa branca, pode ser uma caixa preta, tanto faz. Não, mas não tem que ser, entendeu? Você precisa aqui da ideia de ser uma obrigação, né? Tá? Então aqui é falso também. Ok? Para Zeca, vamos subir aqui um pouquinho. Ó, para Zeca, o ex-estagiário, e a historinha ela fala do Zeca, né? Que ele era ex-estagiário que virou, foi contratado, né? Para Zeca, o ex-estagiário, o sistema Max PTO, ou seja, o ERP, pode ser uma caixa cinza. O que é uma caixa cinza? É aquela que você conhece alguma coisa por dentro. Você não conhece exatamente tudo, você não tem uma clareza completa de como a coisa é, mas você tem algum entendimento de como é por dentro. Então, aqui, ó, para Zeca, o ex-estagiário, né? O sistema Max PTO pode ser uma caixa cinza? Pode, tá? Ele pode ter algum conhecimento interno. Depende de como ele trabalhou nessa empresa, no que ele fez, de repente, para ele, algumas partes são até caixas brancas. Por quê? Porque ele, de repente, conhece intimamente algumas partes do sistema. Entendeu? Pode ser também uma caixa preta? Pode. Depende do que o Zeca fazia. Tá? Então, pode ser uma caixa cinza? Pode. Pode ser uma caixa branca? Pode. Pode ser uma caixa preta? Pode. Poder pode. Entenda que o pode não é precisa. Precisa indica que é necessário, é requerido. Entendeu? O pode não, é só uma possibilidade. E para Zeca, o ex-estagiário, o sistema Max PTO pode ser uma caixa cinza? Pode. Para a Ana não aparece na historinha, acho. Nem lembro se aparece, mas enfim. Para a Ana, analista da XPTO, a Ana aparece. A Ana é a que ajuda o cara lá, o João, a implantar, né? Para a Ana, analista da XPTO, esse sistema não pode ser uma caixa preta, não pode mesmo, tá? Por quê? Porque se a Ana vai trabalhar com a implantação, ela não pode se limitar a Ana é uma analista de implantação do bagulho, ok? Então, entenda, a Ana põe a mão na massa ali para fazer aquele negócio funcionar. Ela vai configurar, ela vai conversar com os usuários durante a implantação para saber se o que ela precisa ajustar em termos de parâmetro, etc., para a coisa funcionar. Então, entenda que para alguém como a Ana,
né, no cargo dela e principalmente na função que ela está, de trabalhar como implantadora do sistema junto lá com o João, esse sistema não pode ser uma caixa preta, não pode mesmo. Tem que ser pelo menos uma caixa cinza, ela tem que ter algum conhecimento interno para ela poder fazer o trabalho dela, né? Ok? Então, ó, a primeira coisa aqui do Zeca é verdadeiro, né? E a da Ana também é. Então, aqui é verdadeiro. As duas são verdadeiras. Tá certo? Para Alice. Alice não, essa não aparece na historinha, tá? É a que eu tô falando. Ela é auxiliar de escritório da Marisol Indústria e Comércio. Ou seja, a Alice trabalha na empresa onde está sendo implantado o software lá da nossa historinha. Para a Alice, auxiliar de escritório da Marisol Indústria e Comércio, que vai digitar os valores dos lançamentos contábeis no módulo de contabilidade da Max PTO, esse sistema pode ser uma caixa cinza. Pode, tá? Pode ser uma caixa preta também. Provavelmente será uma caixa preta. Provavelmente a Alice, pelo que ela está contratada para fazer aqui, ela é uma pessoa mais desse lado administrativo, né? Auxiliar do escritório. Então, ela conhece um pouco de rotina, né? Administrativa tal. Não é de se esperar que ela vá entender alguma coisa de desenvolvimento de sistema, de arquitetura de sistema, etc. Né? Então, para ela poder fazer o trabalho dela, o sistema pode ser tranquilamente uma caixa preta, ou seja, ela só sabe em que tela que eu informo tal coisa e o que vai, se eu precisar de um dado, de onde que eu peço. Então, ela fica limitada, então, ao comportamento externo. Eu peço aqui e sai ali, né? Tá, então, se for caixa preta para ela, e é provável até que seja, já vai funcionar. Aí aqui está falando, pode ser uma caixa cinza? Pode. É pouco provável, mas pode. Entendeu? Imagine, a Alice auxiliar de escritório, mas ela está fazendo a ADS, ou Ciência da Computação, Sistema de Informação, lá à noite na faculdade. Então, de repente, para ela, ela está trabalhando fora da área de dia, mas ela até tem alguma noção de como é que é por dentro, sim, dependendo de quem é a Alice, etc. Então aqui você pode, né? Ele estava, é possível? Pô, é possível, cara, entendeu? Imagina o Zeca, né? O estagiário, tá chavecando a Alice, entendeu? E o Zeca, né? Nerd, né? De TI, aquele povo esquisito, né? Sem assunto, né? Com a Alice lá, ele fica falando do sistema para a Alice lá, entendeu? E contando. Aí imagina que a Alice, coitada, tá interessada no Zeca, né? Que infeliz, né? E aí ela presta atenção ainda por cima e entende o que ele fala, né? Aí, de repente, ela sabe alguma coisa. É lógico, tô brincando aqui, mas entenda, esse pode aí, né? Ele mostra que é uma possibilidade, tá? Ok? Mas, então, é verdadeiro. É provável que seja uma caixa cinza palícia? Não. Provável que seja uma caixa preta. Mas pode ser uma caixa cinza? Pode, tá? Então aqui geralmente dá confusão, né? O pessoal bota falso aqui e entenda, se ali fosse precisa ser uma caixa cinza, seria então uma obrigação da Alice ter algum conhecimento interno para ela poder fazer o trabalho dela. Não. Agora, pode não é precisa. Pode é uma possibilidade. E essa possibilidade, aí nesse caso, sendo possibilidade, a afirmação é verdadeira. Ok? Então tem muito de interpretação de texto aqui, hein? Tá certo? E na nossa área, a gente precisa ter um certo cuidado com interpretação de texto, tá? Tanto para a gente interpretar corretamente requisitos, quanto para a gente também poder redigir, né, contratos, né, de prestação de serviço, de garantias, quando alguém contrata um projeto com você, com a sua empresa lá, o que está previsto exatamente e o que não está, né? Por quê? Porque senão você não vai parar de trabalhar nunca para esse cliente, porque então a gente tem que ter
um certo cuidado com a interpretação de texto, tanto para interpretar requisitos, quanto também contratos e outras garantias, tá certo? Então, aqui é verdadeiro. Para Tonhão, que também não aparece na historinha, tá? Porteiro da XPTO. Então, o Tonhão, né, é o cara, gente boa, que fica lá na guaritinha, na entrada, perto do portão, lá da XPTO. Tonhão trabalha lá. Ele fica lá, né, cara crachá, não é? E para Tonhão, esse porteiro aí da XPTO, o sistema Max PTO pode ser uma caixa branca. Dificilmente vai ser, mas pode, né? Imagine que o Tonhão, né? Ele tá lá de porteiro, esperando, mas ele é cara formado em TI, e o Tonhão tá esperando ter uma vaga lá, e tal. Ou o Tonhão sai almoçar com a turma, e o Tonhão também tá fazendo faculdade à noite, de TI, entendeu? Entendeu? Pode aí, ó. Não é provável, né? Mas é proibido pro Tonhão ele, conhecer, ele saber por dentro como é que é? É. Ok? Pode ser, pode. Precisa ser? Claro que não. Ok? Então, poder pode, né? Duvido, mas pode. E a Marisol? A Marisol é a outra empresa. Pode ser uma caixa preta? Entenda, o Toninho é porteiro da XPTO. Então, ele tem que conhecer como é que é lá dentro da XPTO, que sala que fica fulano, entendeu? Ele tem que saber minimamente como é que é organizado ali aquela estrutura. Por quê? Porque ele dá acesso a ela, né? O Tonhão tem que ter algum conhecimento de como que é lá para dentro. Pelo menos uma caixa cinza da XPTO, que é onde ele trabalha. Agora, a Marisol é outra indústria, cara, é outra empresa. Que de repente eu nem nunca ouvi falar, cara. E que ele nem faz ideia. Ele pode passar na frente e ele sabe como é que é a fachada, mas ele não tem nem ideia de como é que é lá para dentro, né? Então, para Tonhão, porteiro da XPTO, o sistema pode ser uma caixa preta? Pode. Dificilmente será, mas pode. E a Marisol pode ser uma caixa preta? Pode e provavelmente é, ok? Provavelmente o Tonhão não tem a mínima ideia de como é que é por dentro lá na Marisol, tá? Então aqui é verdadeiro também, tá certo? Então, aqui vai... então essa questão depende de compreensão do significado caixa preta, caixa branca, caixa cinza, falamos disso algumas semanas atrás, e requer um certo cuidado com interpretação de texto, ok? Interpretação de texto, tá certo? Muito bem. Boa tarde, Lucas. Muito bem. Aí, dê um exemplo do conceito de mecanização, conforme a definição do Bertalanffy, aplicada ao funcionamento da empresa XPTO. Bom, a mecanização, ela tem a ver com aquele processo de você criar partes específicas para cuidar de certas coisas. Então, no nosso exemplo totalmente aleatório, não é? Porque que eu dei na aula, era aquela lanchonete onde cada funcionário fazia de tudo, né? Então ali não havia, aquele sistema não teve, não ocorreu nele a tal da mecanização, porque as partes, os componentes, e aí nesse caso, visto como sendo os funcionários, os colaboradores, cada um, o que um fazia, o outro podia fazer também, não tinha distinção ali, ninguém era dedicado especificamente a uma certa função, né? É claro que aquilo ali não era muito viável, né? Era claro que aquilo ali, de repente, não seria, não faria daquilo uma lanchonete muito bem sucedida, mas, né? Era um exemplo. Então, a hora que eu mudei o exemplo e falei, ó, agora vamos imaginar que o João faz isso, que a Maria faz aquilo, então cada um faz o seu. Então ali já tinha uma mecanização. Por quê? Porque cada parte ficou dedicada a uma certa função, a uma certa finalidade, a um certo propósito. Então a mecanização é o processo que leva a que surja isso.
partes específicas, cada um cuidando de uma coisa, cada uma cuidando de alguma coisa daquele todo, não é? Muito bem. Dê um exemplo do conceito de mecanização, né? A mecanização ali tinha que ser exemplo em cima da XPTO, né? Lembra que essa questão aqui, ela tinha que responder em cima, né, da historinha, né? Então, aqui tem basicamente assim o que é comum o aluno responder e o pessoal geralmente acerta, né? É, uh, vamos fazer dois aqui, né? Ó, tem basicamente duas coisinhas aqui, né? Agora ficou horrível aqui, mas enfim, ó. Quanto que tá por cento aqui? Oh, inferno. Vamos botar no 100%, né? Senão vai ficar muito esquisito, né? Aí, ó, o que que acontece, né? Uh, vai, tudo bem, vai, não queria mesmo. Aqui nessa questão, em geral, né? Os exemplos mais óbvios seria de mecanização, né? Ó, seria a questão, né? Que antigamente, né? As quatro equipes, lembra? Quatro equipes, cada uma cuidava de um negócio e era meio dedicada, então ficou até cada uma era tão específica que na hora que teve que juntar todo mundo deu problema, né? Então aquelas quatro equipes originais, né, de desenvolvimento, elas eram um exemplo disso, né? Então tem alguns alunos que dão como exemplo isso aí e tá certo. É lógico, vai depender do você escrever um texto ali que explique, né? Que deixe claro, né? Não- tem que ver como é que você escreveu, né? Lógico, não estou esperando resposta cumprida, né? Dá para falar isso aí, matar isso num parágrafo, né? Tranquilamente, mas o outro exemplo, ó, por exemplo, ó, é os dois sócios, ó. O Zé, né? O José da Silva, ele é desenvolvedor e o João é implantador, é comercial. Entendeu? Então, repare, ó, o José é como se ele fosse, por exemplo, cozinheiro. E o João é como se fosse o garçom. E o José só cozinha. E o João só atende. Entendeu? Nesse arranjo da XPTO, o José é um desenvolvedor, é um dev típico, arquiteto de software, entendeu? Lida com requisito e acompanha projeto e distribui serviço e vê como é que está o andamento, entendeu? É um cara de desenvolvimento clássico, entendeu? E ele tipicamente, então, tem um certo perfil, inclusive. E o projeto, o desenvolvimento do software está atrasado. Isso aí é bucha para o José, entendeu? É a praia dele. Tem um bug num certo módulo lá, que descobrimos que está calculando as coisas erradas. É o Zé. Isso aí é bucha para o José. O João é meio cara externo. Então, o João cuida de captar cliente, de agendar a implantação do sistema com os caras. Aí ele vai lá, ele visita. Ó, o José, que é o desenvolvedor, ele não se espera que ele tenha que ficar fazendo essa saracoteando lá fora da empresa. Isso não é muito característico da função dele. Ele não é proibido de fazer isso, mas, em geral, ele tem uma atuação muito mais interna dentro da empresa dele, lá da empresa de software. O João, ele vai ter que ir visitar, ele vai ter que conduzir a implantação, ele vai negociar requisitos ali durante a instalação, ele vai definir cronograma de implantação, ele vai trabalhar
mais forte, inclusive com questão de orçamento e de forma de pagamento. Tipicamente é isso. Então, eles têm papéis diferentes. E, de repente, o João nem é um cara de TI exatamente. Não, ele não é necessariamente um desenvolvedor. O João, né? Ele pode ser considerado um analista, tal, pode, mas de repente ele é um cara que nem formação técnica formal na área de computação ele tem. Pode ser um cara de administração de empresas, entendeu? De contabilidade, como eu já disse, que migrou ali, e mas aí, ele é um cara mais de business, né? Um cara mais de negócio. Então, aí você tem uma mecanização. O José cuida de uma coisa, o João cuida da outra, por exemplo. Tá? Então, tipicamente, né, nessa questão, os alunos costumam, né, mencionar um desses dois casos aí. Tá? Aquelas equipes inicialmente que cada uma fazia um negócio, desenvolvia uma aplicação, e aí elas ficaram muito específicas, né? Tanto é que as habilidades de programação, de codificação eram diferentes entre as equipes, tal, né? Então aquilo ali era um exemplo. E a divisão do trabalho, né? De responsabilidade entre o José e o João, os dois sócios, ela também ilustra esse conceito aí de mecanização, ok? Muito bem. Aí a terceira questão, né? Vamos aqui. Uh, é, nessa daqui, ó, tem um exemplo agora do conceito de centralização, conforme a definição do Bertalanffy, aplicado ao processo de implantação. Bom, a centralização, ela vai falar, né, que o sistema mecanizado, ou seja, o sistema que tem partes específicas cuidando, né, com atribuições específicas, algumas partes acabam, né, tendo uma importância maior do que as outras partes, né, porque elas seriam, elas se tornam partes dirigentes, né? Então, na aula que eu expliquei disso, eu falei, ó, no corpo da gente, por exemplo, cérebro e coração, né, são partes dirigentes dentro do nosso organismo, né? A totalidade, né, que é um dos outros princípios, fala, ó, toda parte tem a sua importância. Então, e até dou exemplo, né? Você tá lá com uma unha encravada, né? Aquilo ali faz parte do todo e aquilo incomoda o todo de algum nível, né? Então, até a unha encravada, ela tem o seu papel ali dentro, né? Ela é parte do todo, então ela também importa. Agora, a centralização vai falar, tudo bem, mas algumas partes importam mais do que as outras, elas têm um efeito maior do que outras, né? Então, tanto é que coração, cérebro, órgãos vitais, né, que a gente considera, né? Um dedo, seja da mão do pé, a gente não considera um órgão vital, né? Você consegue viver, né, mesmo sem um dedo, né? Mas você não consegue viver sem um coração ou sem um cérebro, né? Então, nesse sentido, né? Então, é um exemplo extremo, mas enfim. Tá. Então, exemplo de centralização aqui seria você apontar alguma coisa que tem um papel mais crítico do que os outros, né, em algum contexto. Tá certo? E aqui, né, geralmente, né, o aluno coloca alguma coisa em duas linhas, ó. Ou ele vai em termos dos papéis, né? E funções das pessoas, né? E aí, nesse caso, por exemplo, ó, o José, que é aquele sócio, ele é um desenvolvedor, né?
Tecnicamente, ele é um desenvolvedor, não quer dizer que ele passe o dia programando, codificando, mas ele é, no mínimo, um arquiteto de software, um analista de requisitos, etc. Ele é um desenvolvedor. Tá? Mas tem mais desenvolvedores além dele. Mas ele é particularmente crítico ali. Por quê? Porque é ele que é o cara que dá o tom, é o cara que especifica, é o cara que tem um certo poder de mando, é o cara também que tem uma certa importância na concepção do software. Então, sair um desenvolvedor lá do meio da equipe tem um efeito sobre a equipe. Sair o José vai ter um efeito muito maior, muito mais drástico. Então, entre os desenvolvedores, o José é uma parte dirigente. O João também, entendeu? Porque tem o João, a Ana e o Zeca, entendeu? Entre os implantadores, entendeu? Você espera que, em relação, por exemplo, ao Zeca, o João e a Ana sejam centrais, sejam dirigentes, entendeu? Então aí tem também, tá certo? E a outra coisa, né, que o aluno também às vezes coloca é em termos dos módulos, né, do ERP. Por quê? Porque o módulo da contabilidade e mais um outro lá, não sei se é o financeiro, o que que é, né? Na historinha lá, eles levaram a uma certa dificuldade na implantação, tal, porque tinha que fazer um certo ajuste. Enquanto não resolvesse algumas coisas nele, adaptar nele para funcionar naquela empresa, os outros módulos não podiam instalar. Né? Aparece lá no final, né, da historinha, né? Mas você vê lá que tem dois módulos do sistema, que eles oferecem uma certa situação, uma dificuldade, que enquanto não se resolve alguma coisa para eles, os outros módulos não podem ser feitos, não podem ser implantados. Então, isso caracteriza. Todo mundo é módulo, todo mundo integra o XPTO, mas esses caras aqui, ó, se eu não acertar as coisas com ele primeiro, os outros não vai funcionar. Entendeu? Então, dentro do ERP, alguns módulos têm uma criticidade maior do que a outra. Ok? Então, alguns alunos vão tipicamente dar resposta em cima daqui, né, dos papéis, né, das pessoas dentro daquele contexto. Alguns têm um papel mais importante do que outros, assim, mais crítico, né, no sentido de ser crítico. Né? O impacto desse cara aqui é maior no todo do que o impacto desse aqui. Não é que ninguém, todo mundo é útil ali, totalidade, entendeu? Totalidade, todo mundo contribui, né? Mas esse cara aqui, ele tem um impacto maior, né, no conjunto do que esse outro. Esse aqui também tem, esse segundo cara também tem impacto, mas o impacto desse aqui é mais crítico do que daquele outro. É essa a ideia de centralidade, ok? Tudo bem. Se tiver dúvida, põe lá, tá? Ninguém põe, mas eu sou obrigado a falar isso, né? E aí a quarta questão, né? Dê um exemplo, né? Essa aqui é facinho, né? Uh, Dê um exemplo, né? De entropia e de energia-entropia, né? Na historinha lá, né? Essa é muito fácil, né? Geralmente o pessoal não tem dificuldade nenhuma com essa questão. O que que é entropia, né? Uma manifestação da entropia é aquela confusão, não é? Inicial ali na hora que começa o desenvolvimento, né? E o pessoal bate cabeça, o estilo de codificação não bate, né? Aí os times não conseguem trabalhar junto, né? Porque tem estilos muito diferentes, etc., né? Então, a entropia, os cronogramas não são atendidos, né? Então, são aquelas dificuldades, né? Iniciais, né? Do trabalho, do desenvolvimento, né? Então, ali.
Você tem um caso clássico de entropia. Entenda? É uma bateção de cabeça ali naquele caso, a coisa não rende, muitas vezes não se entende exatamente o que é para cada um fazer, o cara não entende, ele entende diferente, porque ele está pensando do jeito que ele trabalhava antes, e agora é diferente. Entendeu? É muito trabalho redundante, trabalho jogado fora, improdutividade, etc. Confusão, né? Então, aquele texto ali, ele ilustra, né, uma certa situação típica, tá? De um processo entrópico nos termos que a gente usa no pensamento sistêmico, tá certo? Então, o aluno geralmente crava logo de cara isso aí, tá certo, tá? E a negentropia, né? Ela vai ser o contrário, né? Na entropia, você perde a ordem, você perde a organização, né? Então é o processo, né, de meio de tendência ao colapso, de tendência ao caos, de tendência à bagunça, tá, né? A negentropia é um processo contrário, um processo de você ganhar ordem, ganhar, né, shape, ganhar aptidão, ganhar configuração, né, etc. Então, e aí, no nosso caso, é o freio de arrumação, né? Aquelas 2 semanas, né? Onde o José, o José, né? É, de, de replanejamento, que ele define o cronograma, treina o pessoal, né? Etc. Aquele ali é um exemplo, por quê? Porque é um momento em que aquele empreendimento, aquele projeto, ele ganha uma organização que ele não tinha. Para isso, se injetou energia, para isso se injetou informação, né? E aquela bagunça, ela meio que se desfez, porque, peraí, ó, né? Deu aquele freio, aquela freada que o motorista dá para o pessoal, né, se acertar lá dentro do ônibus. Tá tudo meio amontoado, ele dá aquela freada esquisita, aí o pessoal dá aquela empurrada no outro, aí dá um espaço, abre um espaço que não tinha antes. É o freio de arrumação que a gente chama, né? Então, na historinha nossa lá, o Zé da Silva dá um freio de arrumação. Ele dá aquela freada lá aqui, né? E para lá, presta atenção, né? E a partir, né, dessas mudanças, o projeto começa a funcionar, começa a andar e a tirar o atraso, não é? Então, qualquer uma dessas duas, nessa daqui é fácil, né? A entropia é meio evidente, né? E a negentropia fica meio clara ali. Ok? Muito bem. Então, isso aí, em geral, o aluno não tem dificuldade, tá? Historicamente, né? O pessoal crava numa boa essas duas aí, tá bom? O que o pessoal costuma errar é naquela primeira, tá? Aqui é uma tragédia, tá? O pessoal aqui bota falso nas 2 últimas e é verdadeiro, né? Naquele sentido, é um problema de interpretação de texto mesmo, tá? Muito bem. Aí tem então a quinta questão, né? Aí a quinta é aquela já que não tem, né, necessariamente uma ligação com a nossa historinha, né? E que eu falei, ó, não procure dar exemplo em cima da historinha, porque talvez fique muito forçado ou fique muito difícil, né? Aqui a ideia é a gente ter um pouco mais de. Uma coisa menos, não é para ser tão trabalhosa, né? Então, por que ficou tão pequenininha? Porque está aqui no. Vou botar no 100% aqui, né? Tá, ó. Aí, o, e aí a historinha, né, tinha que se basear no texto, a sua resposta no texto que está aqui, né? No texto do próprio enunciado. Então, tá aqui, né? Ó, ao tratar das características fundamentais dos sistemas em geral, Bertalanffy, né, o nosso herói, ele aborda 2 tipos, né?
dois tipos, tá certo? Básicos de sistema e escreve, né? E aí, então, você tinha que esse texto que está aqui, ó, que é uma transcrição, né, do que está no livro dele. Aí ficou horrível aqui, mas é esse pedaço ali, tá certo? Muito bem. Então, acontece o seguinte, ó. Ele escreve, ó, isso significa que uma variação de cada elemento, né? Vou tirar fora esse vermelho aqui, porque ele ficou horrível. Cadê meu mouse? Sumiu meu mouse. Ah, tá aqui. Tirar fora, porque... Nossa, o mouse some aqui. Vou ter que trocar o mouse. Tirar esse pedaço aqui, mas é esse. E aí, ó, isso significa que uma variação, está vindo lá de um outro pedaço, né? Uma variação de cada elemento depende somente desse mesmo elemento. Cada elemento de um sistema, né? Cada elemento pode, portanto, ser considerado independente dos outros. A variação é a soma física das variações de seus elementos. Então, ele está falando de um primeiro tipo de sistema aí. Podemos chamar esse comportamento de somatividade físico-independência, que para nós não interessa, né? Podemos definir a somatividade dizendo que um complexo, o complexo seria a ideia de um todo, um sistema, né? Pode ser construído passo a passo, colocando juntos os primeiros elementos separados. Ou seja, não tem uma ordem específica. Passo a passo, colocando juntos os primeiros elementos separados, inversamente, as características podem ser analisadas à análise dos elementos isoladamente, né? Isso é verdade para aqueles complexos que podemos denominar amontoados. Então, ó, isso aí, ó, é o primeiro tipo de sistema que ele está falando. É um primeiro tipo de sistema que as partes não têm os elementos, né? Não tem uma configuração muito específica, está lá meio de qualquer jeito, tá? Tais como um monte de tijolos ou coisas avulsas, tá certo? E para as forças mecânicas que atuam de acordo com o paralelogramo de força, que tem uma certa independência lá. Não se aplicam os sistemas que foram chamados de Gestalten, né? Cadê o aqui, né? Ó, então, aqui, ó, é o segundo tipo, tá vendo? Então, amontoado e o outro. O que é o amontoado? O amontoado, a organização das partes é irrelevante. É um amontoado, é isso que ele está querendo dizer. Pense, a pilha de tijolo, você põe os tijolos lá, do jeito que dá. Você não tem nenhuma arquitetura ali por trás. Você amontou ali. Entendeu? Então, ali não tem uma estrutura pensada, uma organização em função de objetivo, nada ali. Um Vélez amontoado. Enquanto que o outro, o que é o outro? O outro é o que não é o amontoado. É aquele que tem que é onde a organização importa, onde a organização funciona. Aqui seria, né, o primeiro tipo de sistema, né? Primeiro tipo, né? E esse aqui seria o segundo tipo, tá? Então, professor, para o sistema aberto e fechado, tá errado. Professor, aquele é mera reunião das partes e o outro é o sistema mesmo, naquele sentido, que cada parte, né, tem a relação entre as partes importa, ok? Deixa eu ver aqui como é que está esse negócio. Boa tarde. Então, uma primeira coisa, né, que você teria que ver, ó, eu já mostrei uma figura aqui, tá? Vou mostrar de novo, né, para você poder ter uma ideia, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é do primeiro tipo, ó. Eu tenho um monte de peças aqui, tá vendo? E elas estão dispostas de uma maneira qualquer, tá certo? E, ó, aqui é uma outra situação, tá? De repente, aquelas mesmas peças, né? Ó, aqui elas estão, aqui ela está na forma de um amontoado
entenda que isto aqui não tem exatamente um funcionamento, né? E a maneira como as partes são organizadas aqui é uma maneira é irrelevante. Então, isso é um amontoado. E aqui, né? Ado, cada um no seu quadrado, não é? Então, aqui, cada parte tem uma certa forma específica de conexão com o resto, e dessa forma específica de conexão sai uma funcionalidade, você tem um resultado, ok? Muito bem. Eu vou dar um outro exemplo, talvez mais didático ainda, né? Vamos olhar aqui, né? Hora de futebol, ok? Então, provavelmente, provavelmente na hora que eu for subir o vídeo no YouTube, talvez corte isso daqui, entendeu? Porque o YouTube tem lá uma verificação, né? E de repente, dependendo do vídeo, tem lá alguma especificação para cortar, né? Daí vai ficar na aula apareceu, mas na gravação ele corta, tá? Pode ser que seja. Aqui nós temos futebol, tá? E tem um time, camisa vermelha, short preto, meia preta, né? E o outro time é meio bagunçado, mas enfim, vai a camisa branca, calça preta. É Corinthians, vai, e o outro sei lá. Então, Internacional, vai. Então, é um time de camisa branca e um time de camisa vermelha, molecadinha, né? E aí, a juíza, né? Aí vamos ver agora, o jogo, Então, você observa o seguinte, onde está a bola, tá os dois times, Olha lá, é um enxame, né? Um enxame em torno da bola. Conforme a bola anda, a criançada toda corre atrás da bola. Entenda que se a bola no jogo inteiro se deslocou 2 quilômetros no total, cada molequinho aí praticamente andou 2 quilômetros também. Por quê? Porque onde está a bola está a molecada. Tá certo? Repare que também não tem um negócio de posição, né? Tirando os dois goleiros, né? Que não tem muito o que fazer, todo mundo que está na linha ataca, defende. Inclusive, você vai tem lance aí que um moleque de um time tira a bola do outro do mesmo time. Entendeu? Então, isso aí é um exemplo do amontoado. Não, as partes, né, que seriam os jogadores, eles não têm uma organização específica, um papel específico, etc. Né? Então, o desempenho é medíocre, né? Ok? Olha lá, tá indo lá, tá todo mundo atrás dele, né? Os adversários e ele mesmo. Se você tirar um molequinho de branco, não vai fazer diferença no jogo, cara. Se você tirar um molequinho de vermelho, também não vai. Se você tirar um de branco e pôr ele para jogar de vermelho, não vai mudar nada no jogo. Entendeu? Por quê? Porque, entendeu? Não tem uma organização aí, né? Então, isso aí é um exemplo do primeiro tipo, né? Ok? Esse é um exemplo do primeiro tipo, Olha lá, o menininho de vermelho derrubou o coleguinha, né? Ok? Ó, tá bom, muito bem. Então, esse é um exemplo de amontoado. Agora, eu vou pôr aqui o. Esse aqui é um pedacinho do jogo da Argentina com Sérvia e Montenegro na Copa de 2006, tá? Foi lá na Alemanha. Na época, a Sérvia e Montenegro eram um país só, né? Hoje, Sérvia é um país, Montenegro é outro, tá? E aí, a Argentina tá jogando com uniforme escuro, o uniforme 2 deles, que é um azul escuro e preto. E a Sérvia e Montenegro tá com uniforme branco, ok? A Argentina defende desse lado esquerdo aqui, a Sérvia e Montenegro defendem do lado direito,
ok? E a Sérvia está com a bola, ok? A Sérvia está com a bola. E aí, ó, tá certo? Ó. Aí, ó, repara, eles vinham atacando, né? E alguém deu um totozinho, ó, ele vinha vindo aqui, né? E alguém, né? Ó, deu um toquezinho. Aí, ó, vai começar a aparecer um numerinho aqui, ó, tá? Eu vou perguntar o que que é esse numerinho depois. Então, ó, eu vou voltar aqui, preste atenção, né? E na hora que parar o vídeo, eu vou querer que alguém escreva lá no, no chat o que que é esse numerinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou pôr agora, vou pôr desde o comecinho, tá? Não é comprido, vai dar 1 minuto e 17. Tem até a Dom Diego Maradona ali. Pergunta: o que que é aquele numerinho? Alguém responda lá. Estou esperando aqui. O que que é o A, numerinho que aparecia lá? a quantidade de toques, o número que estava embaixo ali, Não é bem o toque, né? Ó, é a quantidade de passes de bola, algo passe. assim, Aí sei lá. sim, é a quantidade de passe, ó. É da posição. Tanto é que se você tirar um jogador ali, vai fazer falta. Vai ter efeito, dependendo de quem se pôr no lugar. Ou se for expulso, daí não põe ninguém no lugar, né? Então, é uma questão aí importante, tá? Então, esse já é o tal do Gestalten, né? Esse já é o outro tipo de sistema, é aquele que tem aquela organização, que cada um tem a sua posição, tem o lugar certo ali, a sua conexão específica com o resto, ok? Então, voltando aqui, né? Então, um exemplo tem que ser alguma coisa que é uma mera reunião de partes, mas não tem uma organização específica, então também meio que não faz nada, ou se faz alguma coisa com um desempenho muito baixo, né? Enquanto que o outro tem uma certa organização mais desenvolvida, mais sofisticada, e aí o desempenho tende a ser maior, porém, né, também, se alguma parte tiver problema, aquilo ali tem um impacto maior sobre todo. Ok? Então, essa aí era a primeira atividade 5. Ok? Muito bem. Então, fazer aquela contagem, né, de quantos passes teve no jogo das crianças não fazia sentido, porque um moleque nunca passava a bola para o outro. Né? Ele tocava a bola e corria atrás dela. Né? Não tinha uma ideia de passe ali. Quando a bola passava de um jogador para o outro, era por erro, era por acidente, era, né? Entendeu? Então e você vê que os níveis de desempenho também são diferentes. Né? Ok? Muito bem. Então, essa é a atividade 5. A atividade 6 era sobre planejamento estratégico, né? E aí, você pedir para pesquisar, né? Como eu falei, eu não olhei, né? Porque eu não tive, o tempo terminou agora, né? Então, não tinha muito o que fazer. E aí, eu vou olhar isso depois, né? Mas, enfim, ó, a questão de atividade 6, né? Ela vai, eu tinha pedido, né, justamente para você definir, né, missão, visão e valores, e com exemplos, tá certo? E depois fazer alguma coisa mostrando a diferença naquele contexto de objetivo e meta, com um exemplo de cada. Hã? Beleza. Aí, ó, então vamos. Eita, cliquei errado aqui, né? Ainda bem que essa porcaria não funciona mesmo. Ó, então agora, entenda que a visão, a missão, primeiro, vamos falar de missão primeiro, vai. A missão, a missão, ela é a razão de ser da empresa, ok? É porque, para que eu existo.
eu empresa, eu projeto, eu organização. Ok? Então, ó, qual é a razão de ser? Ok? Ah, para ganhar dinheiro. Isso não conta. Ok? Não conta por quê? Primeiro, se for uma empresa privada, é óbvio, né? E também não fala nada a respeito dela, de uma certa forma, tá? E também posso ter um empreendimento que não visa dinheiro, etc. E nem por isso ele é menos interessante, tá? Então, esquece a questão de ganhar dinheiro, tá? Mas dá uma ideia de propósito mesmo, né? Mas propósito, né, é num sentido amplo, num sentido mais, né, significativo, ok? Propósito, né? Ok? Então, ó, eu vou comentar rapidamente aqui, só para você ter alguma ideia aqui, tá? Ó, ah, cadê? Ó, peguei alguns aqui, só para você ter uma ideia, ó. Centro Paula Souza, ó. A declaração de missão do Centro Paula Souza fala, ó, que é uma área uma instituição, né, de ensino, não é? Ó, promover a educação profissional pública dentro de referenciais de excelência, visando o atendimento de demandas sociais do mundo do trabalho. Então, é uma declaração curta e grossa, ó, é pública, tem a ver com uma pretensão de excelência, uma busca de excelência, né? Demandas sociais, então uma certa sensibilidade à questão social e mundo de trabalho. Então, entenda, é formar mão de obra, empregabilidade, entendeu? Esse tipo de coisa, tá certo? Então, alguém que ler, né, essa declaração de missão do Centro Paula Souza, que não foi feita ontem, né, ela existe já há bastante tempo, vai entender um pouco do espírito da coisa, né, da razão de ser, do propósito do Centro Paula Souza e tudo que ele faz deveria estar alinhado com isso, ok? O IBMEC é uma empresa privada de ensino também, tá? Aqui em São Paulo, né, tal, né? Ali, meio Faria Lima, né? Meio negócio, ó. E aí, o que que ela fala? Então, entenda que no sentido de setor, né? Educação, né? O IBMEC seria meio assim, vai um tipo de um concorrente do Centro Paula Souza, no sentido de que atua no mesmo setor, né? Mas, ó, que o IBMEC põe como missão? Desenvolver pessoas e organizações para que sejam bem-sucedidas e façam a diferença no mundo. Ok? Então, repare, ó, se você tem alguma capacidade de interpretação de texto, você já percebeu que a pegada do IBMEC e a do Centro Paula Souza são bem diferentes. Ok? O apito que apita no IBMEC não é o mesmo apito que apita no Centro Paulo Souza. Paulo Souza fala de trabalho, de social, né? Público, não é? Demanda social. O IBMEC não está nem aí com isso aí na declaração de missão deles. Entenda, desenvolver pessoas e organizações para que sejam bem-sucedidas e façam a diferença no mundo. Então, entenda que é um enfoque um pouco mais individualista, inclusive. É o indivíduo, é o cara, é o herói ali, é o cara empreendedor de si mesmo, é um pouco essa pegada, entendeu? E se você não for ingênuo, né? Quando se eu, por exemplo, como professor, eu trabalho em Palações, eu sei mais ou menos como é que é a coisa aqui, tá? Me dou bem com isso, inclusive, estou aqui desde 92, não é? 32 anos. Deve ter alguma afinidade entre eu e a missão do Centro Paulo Souza. No IBMEC, se eu for trabalhar lá, eu já sei que lá eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que atuar de repente de uma maneira, em algum aspecto, bem diferente da que eu faço aqui. Entendeu? Tudo bem que
é ensino também, é professor, mas o espírito corporativo, né, organizacional e os mecanismos de cobrança, de remuneração, etc., são supostamente bem diferentes. Por quê? Porque a missão já sugere um pouco isso, tá? Aí tem a Unip, né? A Unip fez uma redação, né? A Universidade Paulista, não sei o quê, tem como missão constituir-se num centro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá? Esse tipo de coisa aqui, ó, é muito. Não funciona bem como missão, tá? Independente de ser verdade ou mentira, né? Mas é mais fácil você perceber, né? O espírito da coisa aqui, uma definição que nem a do Centro Paula Souza do IBMEC, do que um negócio mais prolixo que nem da Unip, entendeu? É mais assertivo, né? A declaração de missão do Paula Souza e do IBMEC, enquanto que da Unip, ó, inclusive ela não, ela constituir-se, né? Então nem se compromete tanto, né? Então não é uma boa, né? A Unis, ó, aqui de Sorocaba, ó, ser uma universidade comunitária e aqui, ó, comunitária não é um adjetivo, é um substantivo, porque existe um tipo de instituição de ensino previsto na legislação brasileira que é a comunitária. Existe a privada, a pública e a comunitária. Tá? E a comunitária, então, ela está ligada ao setor privado, mas ela tem um certo grau de engajamento com o restante da sociedade. Ela tem uma certa espera-se dela, né? Alguns compromissos obrigatórios para ela ser comunitária. Então, por exemplo, a Uniso, ela tem representantes da sociedade civil no conselho de administração, entendeu? Ela tem que prestar contas de algumas coisas, de certas contrapartidas que ela tem que oferecer, etc. Ela tem algumas vantagens também de ser comunitária, mas ela assume algumas responsabilidades quanto a disso, tá? Então é muito comum você ter algumas universidades comunitárias, principalmente no sul do Brasil, luteranas, etc. Tem algumas que foram para o centro-oeste, até dentro daquela expansão da fronteira agrícola e tal, né? Mas não é assim tão comum. Mas é que ela está falando, ó, universidade comunitária, isso aqui é interessante, já na missão. Que por meio da integração e tal, produza conhecimentos e forma profissionais em Sorocaba e região. Então também está mostrando, ó, a nossa parada é aqui, ó. Sorocaba e região. Então não fica esperando a gente abrir um campus em Franca, um campus em Presidente Prudente. Não, é Sorocaba e região. Em Tietê, em Votorantim, sei lá, aqui em Apiaí, tudo bem. Mas, entendeu? Sorocaba e região. Que Apiaí é meio fora, né? Mas enfim. Para serem agentes de mudanças sociais à luz de princípios cristãos. Entendeu? Igreja, né? O Uniso tem, né, uma origem junto à Igreja Católica, né? O arcebispo de Sorocaba, né? Ele tem um papel lá, um cargo ali, não é um cargo, é mais um papel ali específico e tal, entendeu? Então, é uma declaração de missão esclarecedora, tá? Entendeu? Ela dá um pouco o propósito daquela instituição, daquela empresa, tá certo? Aí, ó, Petrobras, né? Ó, atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Beleza, tá? Tá falando lá, né? Talvez desse para ser um pouco mais curto o negócio aqui, né? Mas enfim, ok? Sabesp, né? Que meio que privatizaram agora. Prestar serviço de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Pão de açúcar, né? Mercado. Garantir a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes em cada uma das nossas lojas. Experiência de compra. Então, entenda que a ideia de uma experiência de compra é a pessoa, né, estar lá na loja e, de alguma maneira, ela se sentir bem ali, ou ela, né, ter uma experiência que ela avalia mais como positiva, né? Ok? Uma boa experiência de compra, ou a melhor possível que seja, tá? O Walmart estava aqui no Brasil, né, e de alguma maneira concorria, né, no mesmo segmento, não sei se no mesmo exato segmento, mas no mesmo ramo, pelo menos, que o Pão de Açúcar, ó, vender por menos para as pessoas viverem melhor.
né? Curto e grosso, né? Inclusive, ó, no processo, vamos imaginar, no processo de contratação de alguém com Walmart, por exemplo, você pode até usar essa missão como um elemento. Você pode esperar até que o funcionário do Walmart saiba de cor qual é a missão da empresa. Vender por menos para as pessoas viverem melhor. Então, entenda que, nesse caso, a do Pão de Açúcar também serve bem para isso. Isso aí serve até para você treinar, né, o novo funcionário no sentido de facilitar que ele se adapte, qual é a pegada, qual é o jeitão, qual é o estilão da empresa. Entendeu? Então, entenda, e fica claro, né? Agora, ó, vamos pensar assim, ó, vamos pensar como isso aqui tem implicações, se isso é levado a sério, como deveria ser, ó. Vamos imaginar que o cara tá lá no Pão de Açúcar e é lógico que eu vou falar, é uma hipótese, um exemplo extremo, tá? E aí ele vê um rato passando ali no meio das prateleiras ali de biscoito, torrada, aquelas coisas. É um rato, cara. Puta merda, hein? Eita vida. E aí, na hora da chuva, tem goteira no meio do corredor, entendeu? E o cara lá, a mulher do caixa lá, o cara do caixa é grosso pra caramba, né? Então, se algum desses problemas for detectado, entenda que isso assume uma gravidade muito grande para alguém que pretende garantir a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes em cada uma das nossas lojas. Por quê? Porque, entenda, isso está no cerne do negócio, no propósito, na razão de ser. Agora, no Walmart, né? Mas é um problema, mas entenda que não vamos menosprezar, entenda que o exemplo é fictício, né? Lógico, mas entenda, mas não tem no Walmart esse mesmo problema, por exemplo, a goteira não assumiria a mesma criticidade que no Pão de Açúcar. Por quê? Porque as propostas são diferentes. Entendeu? Por outro lado, vamos imaginar que uma pesquisa lá, que uma gerência lá do Pão de Açúcar fez, percebeu que o preço dele está 5% ou 2% a mais do que o concorrente em algum produto. Tudo bem que talvez não seja o ideal, mas de repente é o preço de garantir a melhor experiência de compra, o preço é um pouquinho mais alto. Agora, para o Walmart ia ser o fim do mundo. Por quê? Porque a nossa meta, a nossa missão é vender por menos para as pessoas viverem melhor. Então, entenda, a goteira, ela seria muito mais crítica para o Pão de Açúcar do que o Walmart, pelo que cada um se propõe. E eu vender o preço maior que o do meu concorrente é muito mais crítico do que o Walmart do que para o Pão de Açúcar, dadas as suas missões. Entendeu? No fundo, isso serve até para eu saber se eu estou bem ou estou mal em relação ao meu objetivo. A missão, ela seria um elemento importante assim, tá? Aí veio o Carrefour, né? Que foi uma novela, né? Ó, se eu já reclamei da Unip, o que eu vou falar do Carrefour, né? É quando você não quer falar nada, né? O aluno na prova enchendo linguiça, entendeu? Ele não tem ideia do que ele quer responder. Eu vou falar um monte de coisa aqui, ó, entendeu? Aí o Citibank, cara, eu adoro o Citibank, ó. Oferecer qualquer serviço financeiro em qualquer país onde for possível fazê-lo de forma legal e rentável. Qualquer, cara. Tá, mas é de forma legal. Ô, meu, você paga advogado para quê? Você paga o advogado para falar o que você não pode fazer, ou você paga o advogado, uma empresa que nem essa, né? O advogado para lhe falar para você como é que você faz aquilo que você quer fazer. Hã? Então, o Citibank, cara, nossa senhora, né? Aí ele tem uma história, né, ligada aí a, a uma série de coisas aí lá no passado e tal, né? Mas enfim. Então, missão é a razão de ser do bagulho, né? É por que que eu existo. E a missão, ela é, né, perene, ou seja, permanente, ok? Você não muda a missão, ok? Não se espera que alguém mude a missão. A razão de ser é essa, entendeu? Então, uma declaração de missão, ela
Senhor, mas não é possível mudar. Impossível, não estou falando que seja, né? Mas eu estou falando que não é de se esperar que mude. Ok? Missão é missão. A missão é, nesse contexto, né, lógico, planejamental, ela é a razão de ser, por que que existe, tá? A visão, ela já ela tem uma ideia um pouco mais de momento, tá? Como eu quero ser visto, ou onde quero estar, né? Então, aqui tem um pouco mais a ver com imagem, né? Ou, né, idealmente, ou onde quero chegar, né? Num certo momento, tá? Então, isso aqui, né? Tem um pouco a ver com imagem, tem um pouco a ver com o, a ideia de resultados, de alguma maneira, né? Algum tipo de resultado no sentido mais amplo, né? E isso aqui é médio e longo prazo. Então, você muda a visão não tem problema, tá? Então, isso aqui. Aí, ó, vamos ver o nosso exemplo lá, né? Ó, o Paula Souza, não? Consolidar-se como centro de excelência e estímulo ao desenvolvimento humano e tecnológico, adaptado às necessidades da sociedade. Então, ele quer ser percebido, né? Como um centro de excelência e estímulo ao desenvolvimento humano e tecnológico. Beleza. E, inclusive, está consistente com uma declaração de missão daquelas. O IBMEC é o mesmo lá, né? Crescer de forma sustentável, ampliando e inovando em seus portfólios de serviços, buscando ser a empresa de educação líder no Brasil, com os melhores índices reconhecidos de qualidade acadêmica, competitividade profissional e geração de resultados para acionistas, colaboradores, alunos, entendeu? Então, entenda que isso aí é muito a cara, né, de uma empresa que vai querer, que fala que ela existe para desenvolver pessoas e organizações para que sejam bem-sucedidas e façam diferença no mundo. Então você não pode acusar de incoerência ali, de inconsistência, tá? Então é a pegada de uma empresa privada, né, que tem um perfil mais competitivo. É lógico que é diferente, né? Tudo bem, é que aqui quer excelência, né? Né? No caso aqui, mas aqui também está uma busca de excelência, qualidade acadêmica e tal, né? Mas são pegadas diferentes, tá? Não tenho nada contra, né? Nem o BIMEC, nem muito menos o Paulo Souza, né? Mas entenda, eu posso estar naquele segmento e ter uma declaração de missão e de visão bem específica em relação a um certo concorrente. E isso é bom, tá? Ninguém que queira dar aula no Centro Paula Souza e também no IBMEC vai poder ser bem sucedido nos dois, trabalhando exatamente da mesma forma nos dois lugares. É professor, dá aula, mas, entendeu? Certas atitudes, uma certa postura, uma certa disposição, etc., vai ter que ser adaptada ali em função do perfil, né, organizacional, tá bom? Ó, a Petrobras, ó, antes do mensalão, né, ó, tinha lá, visão 2030, ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia no mundo e a preferida, ó. Então, ser uma das 5 do mundo, daqui 6 anos, né? Aí teve toda essa crise e negócio, teve que vender uns pedaços, etc. Mudou a visão, ó. Antes de 2030. Ó, ser a melhor empresa de energia na geração de valor para acionista com foco em óleo e gás. Entendeu? Então mudou. Por quê? A circunstância mudou. Essa visão aqui, ó, de 2030, já foi inviabilizada no entendimento da companhia por conta, né, de tudo aquilo que aconteceu, né? Então vamos trocar a visão. Não mudou a missão, mas a visão mudou, ok? A Sabesp, né, anterior, em 2018, ser reconhecida como a empresa que universalizou os serviços, tal. Já foi 2018, não universalizou porra nenhuma, mas agora é ser referência mundial na prestação de serviço de saneamento de forma sustentável.
Tá? Isso aqui pode ser que mude, porque acabou de ter lá a privatização e tal, né? Então, de repente, com o novo controlador da empresa, pode ser que a visão mude para ela refletir algum novo rumo para a empresa. Tá bom? Visão, então, ela pode ser mudada, não muda toda hora, mas ela muda periodicamente, ok? Pão de Açúcar, ó, o Grupo Pão de Açúcar almeja ampliar a participação no mercado brasileiro de varejo e tornar-se a empresa mais admirada por sua rentabilidade, inovação e tal. Walmart será o melhor varejista do Brasil na mente e no coração dos consumidores funcionários. Walmart é bom, né? As declarações deles são meio slogan, né? São meio, né? Então, uh, tá, mas o que eu quero que você perceba, ó, é que essas declarações, quando bem feitas, elas educam muito sobre a empresa às quais ela se refere. Elas são muito informativas, tá? E para quem vai ser funcionário, principalmente, é bom você conhecer, cara, do que se trata essa empresa aqui, qual é o estilão dela, né? Tá? E para o gestor, esse resultado que eu estou tendo aqui, ele está alinhado com a missão, com a visão? Ou é um resultado totalmente incompatível com a missão e com a visão? Porque daí, de repente, vai dar o tom. Entendeu? Lembra da goteira lá? Do Pão de Açúcar é uma coisa, no Walmart a mesma goteira já não é tão crítica. O preço aqui está um pouquinho mais alto que o concorrente. No Pão de Açúcar isso não é tão crítico. No Walmart teria que ser. Entendeu? Então, para você avaliar os acontecimentos, né, um dos elementos que tem que considerar, ou deveria considerar, é missão e visão. Tá? E agora, ó, valores, né? Os valores, ó, uma empresa ela pode declarar 200 valores diferentes, tá? Ser honesto, ser não sei o quê, ser não sei o quê. Não, mas alguns são meio óbvios, né? Você não espera que uma empresa faça ser desonesta, né? Entendeu? Então, quais são aqueles particularmente, tá, vai, de todos os valores que a gente respeita, mas quais são aqueles que mais, entendeu? Os mais críticos para nós? E isso vai ser uns 3, 4, 5 valores no máximo. Você não vai botar lá uma ladainha de 30 valores, entendeu? Então é uma questão, quais valores são prioritários? Então, quando uma coisa é prioritária, você não está negando as outras coisas, mas está falando que isso aqui tem uma importância. Então, excelência, educação humana e tecnológica, satisfação do público. Às vezes vem, o valor e uma legendinha, entendeu? Tudo bem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí, a IBMEC, ética, foco em resultados, repare que o Pão de Açúcar, o Centro Paula Souza não falaria foco em resultados por causa de questões sociais e públicas, né? Meritocracia, aí eu não sei o que você pensa de meritocracia, eu tenho a minha opinião, mas não cabe aqui, né? Mas o IBMEC fala, a gente acredita em meritocracia aqui. Tá? Então, se você vai ter uma política, por exemplo, de promoção para funcionário, etc., aqui eu espero que ele tenha alguma maneira de quantificar o mérito de cada um. Né? Eu não espero, por exemplo, uma política muito baseada em cotas aqui, a menos que seja obrigatória, por lei. Né? Obsessão por servir, gestão sustentável e transparência, entendeu? Você pode até não concordar, mas é honesto isso aqui. Tá? Então é instrutivo. Então, os valores também ajudam a gente. Aconteceu alguma coisa com a empresa, por exemplo, né? Tá. E essa coisa que aconteceu, ela é flagrantemente viola um dos valores centrais da empresa. Bom, então isso aí ganha uma importância que em outra empresa, de repente, não ganharia. De repente, é uma coisa ruim, tem que ser combatida, mas nessa empresa em particular, isso aqui é meio que fim de mundo. Isso aqui ganha uma urgência, uma importância que numa outra teria até alguma importância, mas não seria tão crítica. Ok? Então entenda que essas coisas, elas dão um certo tom, elas dão uma certa régua para você medir certas coisas que acontecem na empresa. Tá? E aí tem um monte de coisa aqui, tá? Vocês devem ter feito a pesquisinha lá, né? Walmart 3,
Respeito ao indivíduo, atendimento ao cliente, busca pela excelência, né? Pão de açúcar, humildade, disciplina, determinação e garra e equilíbrio emocional. Imagina, né? O equilíbrio emocional é complicado, hein? Tá? Então, ó, você fez essa atividade, né? E os valores, então, eles são meio permanentes também, tá? Não é impossível você rearranjar ou redefinir os valores, tá? Não é assim muito comum também, tá? Mas eles não são assim tão permanentes e perenes como é a missão, tá? Mas eles geralmente são também bem eles se mantêm por muito tempo, tá? Não é de se esperar que mudem. É, pode mudar a legenda, né, um pouquinho, mas os valores escolhidos continuam sendo os mesmos, tá bom? E aí, você tem que fazer a questão do objetivo da meta, né? E nesse contexto aqui, né, ó, uh, o objetivo, né, ele é mais macro, né? Ele mostra um certo resultado que eu quero, né? Mas ele é mais amplo, ele é menos específico, de uma certa forma, tá? Então, queremos aumentar nossa participação no mercado. Isso aí é um objetivo, tá? A meta, ela já é mais instrumental e ela já é também mais quantificável, né? Crescer, né? Uh, 2% no segmento total até tal momento, entendeu? Então, entenda, essa meta, ela está alinhada com aquele objetivo, mas ela é mais específica, ela quantifica em termos de tempo, em termos de valor, ou em termos de percentual, né? As coisas. Então, a meta ela seria um objetivo mais detalhado, quantificado. Às vezes, um objetivo, né, corporativo, ele vai gerar várias metas, às quais eu vou ter que me adaptar. Eu vou definir certas metas que são parciais para eu garantir que eu chego naquele objetivo de longo prazo. Entendeu? Então, tem isso, tá? Então, a meta, ela é um pouco mais específica, ela é mais quantificável, o objetivo é mais qualitativo, né? Nesse contexto que eu estou falando. Em alguns contextos, muita gente usa um pelo outro. Aí, nesse aqui que eu estou falando, né? O objetivo, então, ele mostra mais um o que, né? E a meta, ela mais um como e um quanto, né? Tá certo? Muito bem. Então, ó, espero que vocês tenham ido bem nessa atividade, não é? Uh, eu vou fazer a chamada aqui, ó. Chegou um monte de gente tarde aqui, hein? Baixar a lista, né? Já baixei. Ó, tô esperando, eu espero o finalzinho, hein? Porque eu sou muito bonzinho, né? Mas enfim, ó. Eu vou parar de compartilhar. E aí é o seguinte, ó. Vai sair agora, daqui a pouco, atividade 7, tá? E ela dependia de eu ter falado essas coisas aqui, né, para você, tá certo? Essa atividade 7 você vai ter até as 13 horas da quinta que vem para responder. É um questionário lá, né? 8 questões, é texto daí. Ó, nenhuma delas vai dar para dar uma resposta muito comprida de 4, 5 parágrafos, tá? Algumas é um parágrafo, dá para responder bem em um parágrafo só. Aí eu, às vezes, fala de exemplos, né? Dá 2 ou 3 ali, né? Que fique mais ou menos claro. Então, não é para ser aquela coisa de resposta por metro, tá? Nunca faça isso comigo, porque eu não gosto, tá? Eu gosto do cara que ele não foge da questão, né? Ele não dá resposta assim, telegráfica, sim, não, né? Mas eu também não gosto de gente que fica enchendo linguiça. Eu gosto que dê, né? Papo reto, né? Uh, e aí, na semana que vem, então, ó, eu vou corrigir essa atividade 7, dar uma geral para a gente fazer uma avaliação na outra aula, na outra semana, tá? Então, na semana que vem, eu vou dar um feedback dessa última atividade, ok? E o dessa atividade 7, né? Vou falar dessa avaliação que eu vou fazer com vocês na outra semana, né? Então, você fique esperto, tá bom? Não falte, ok? Eu subi algum material, eu vou compartilhar de novo aqui, ó. Uh, eu subi algum material, cadê o Teams aqui, ó? Na semana passada, tá? Eu tenho bastante, é aquilo que eu falei, né? Eu tenho bastante material, mas eu preciso organizar para vocês, né? E aí, ó, se você olhar na pastinha de arquivos nossa, ó, eu coloquei alguma coisa lá, ó, tá?
aqui, essa bibliografia, né? Ó, tem mais coisa aqui do que tinha antes, tá? E tem coisa que eu acertei especificamente para vocês, tá bom? Atividades aqui é alguma coisinha, né, que eu já tinha falado na semana passada, né? Mas nesse bibliografia já tem alguma coisa que eu coloquei lá, tá? Já tinha alguma coisa, mas teve outros que eu coloquei especificamente, tá bom? Dá uma olhada nisso durante a semana, por quê? Porque daí na aula que vem, quando eu estiver falando da prova, se tiver alguma coisa que você acha que está faltando, você já sabe na hora para falar para mim, tá? E aí eu já vejo se eu tenho algum material que eu deveria ter colocado, eu não coloquei, se eu devo colocar mais alguma coisa ou não, tá bom? Então é isso, ó, 14h40, né? Já deu nossa hora, a hora de dizer tchau, né? Então vou parar a gravação aqui primeiro, né? Cadê? Parar de compartilhar, né? Gravação, né? Onde que eu paro a gravação? Aqui. Parar a gravação, né? Então, foi, ok? E a aula passada já está na